Direito do trabalho. A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. Isso é importante, que até mesmo o texto constitucional, ele trata lá no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E o inciso 1º do mesmo texto constitucional, ele trata que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. A CLT também trata de uma característica importante no artigo 373-A, trazendo a ressalva às disposições legais que são destinadas a corrigir distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificações ou especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas e veda considerar o sexo, a idade, a cor ou a situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidade de ascensão profissional. O artigo 461 da CLT também, ele trata que, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor que é prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou até mesmo a idade. É importante trazer também o que preconiza o Supremo Tribunal Federal na súmula 202, no caso de equiparação de salário, em caso de trabalho igual, toma-se em conta o tempo de serviço na função e não o tempo no emprego. Cabe destacar também que o Tribunal Superior do Trabalho, TST, na súmula 6, ele trata da equiparação salarial. O artigo 461 da CLT, que é a redação do item 6, que foi alterada no RES 198 de 2015, e ela foi republicada em razão de erro material, divulgada em 12, 15 e 16 de junho de 2015, ela trata que, para os fins do artigo 2º do artigo 461 da CLT, só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se apenas dessa exigência o quadro da carreira das entidades de direito público da administração direta, autárquica, fundacional, aprovado por ato administrativo da autoridade competente. É a e-súmula 6. E também, para o efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se tempo de serviço na função e não no emprego. E ainda, a equiparação salarial, ela só é possível se o empregado e o paradigma exercem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando os cargos que têm ou não. E ainda a mesma denominação. E ainda é desnecessário
que, ao tempo da reclamação sobre a equiparação salarial, o reclamante e o paradigma estejam a serviço do estabelecimento desde que o pedido se relacione com a situação pretérita. Era esse súmula 22. A ascensão de empregado não exclui a equiparação salarial. Embora exercida a função em órgão governamental estranho à cedente, se esta responde pelos salários do paradigma e do reclamante, é a súmula 111. Presentes os pressupostos do artigo 461 da CLT, é irrelevante a circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma. Então, nesse caso, nós temos a exceção. Quais são as exceções? Se decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superada perante a jurisprudência da Corte Superior. E a outra situação é na hipótese de equiparação salarial em cadeia, suscitada em defesa, se o empregador produzir prova do alegado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em relação ao paradigma remoto. Considera-se irrelevante para esse efeito a existência de diferença de tempo de serviço na função superior a 2 anos entre o reclamante e os empregados paradigmas, correspondente componentes da cadeia equiparatória, a exceção do paradigma imediato. Também, desde que atendidos os recursos do artigo 461 da CLT, é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua perfeição técnica, cuja ferição terá critérios objetivos. Outra situação é do empregador, o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. Era a súmula 68. Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que precedeu o ajuizamento. É a súmula 274. O conceito da mesma localidade de que trata o artigo 461 refere-se, em princípio, ao mesmo município ou município distintos que comprovadamente pertençam à mesma região metropolitana. E, por fim, nós temos a orientação jurisprudencial 297 da SDI 1 do TST. Ela trata da equiparação salarial 297. Ela trata da equiparação salarial servidor público da administração direta, autárquica e fundacional. O artigo 37, inciso 8º da Constituição Federal, DJ 11 de agosto de 2003. O artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal, veda a equiparação de qualquer natureza para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, sendo juridicamente impossível a aplicação da norma infraconstitucional prevista no artigo 461 da CLT, quando se pleiteia equiparação salarial entre servidores
públicos, independentemente de terem sido contratados pela CLT.